Vamos cantar um hino agora, em comemoração ao mês do lar, mês de maio. Quão felizes nos correm os dias, quão depressa se esvai nossa dor. Ó benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se nos entra na casa a pobreza, e a sentimos também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Se aferir com cruel insistência, nos visitam doenças e dor, mesmo assim bênçãos vêm com frequência, quando reina no lar doce amor. Como Deus é bom, não é? Ele sabe das nossas necessidades e Ele providenciou para que fôssemos uma família, que a igreja fosse uma família, um corpo unido, não é? Para apoiarmos uns aos outros, orarmos uns pelos outros, estarmos unidos, mesmo que pela internet, neste momento. Vamos cantar. Como é precioso, irmão. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, do amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Um abraço, irmãos. Em tempos de provações, nasceu Castelo Forte, o mais famoso hino da reforma religiosa. O hino revela o encontro do autor com Deus e o profundo sentimento que brotou a partir deste momento. O jovem estudante preparava-se para advogar, quando um raio matou seu amigo e quase o atingiu. Ao receber o livramento, mudou seus planos, passando a dedicar-se ao curso de teologia e depois à luta da reforma cristã. O jovem ordenado sacerdote, nomeado professor de teologia da Universidade de Wittenberg, traduziu a Bíblia para o idioma do seu povo, garantindo a todos o acesso à palavra e o privilégio de cantar hinos na igreja. Tamanha ousadia quase custou-lhe a vida. Este homem, líder da reforma religiosa, escritor de 38 hinos, entre eles Castelo Forte, chama-se Martinho Lutero. E Castelo Forte é o registro de sua resistência em meio a tantas perseguições, resultado de sua fé em Deus, sua fortaleza segura. Castelo Forte, inspirado no Salmo 46,
Tem ao menos 63 traduções em inglês e é um dos hinos mais importantes para os cristãos. Nos faz compreender que não importa a batalha que enfrentamos, temos em Deus, o Criador, o refúgio que tanto precisamos. Com a graça e com a paz de Cristo Jesus, eu quero saudar a cada um de vocês, meus amados irmãos e irmãs, e aproveitar esse momento também para agradecer a cada um de vocês que estiveram intercedendo, colocando a minha vida em oração para a recuperação da minha saúde. Semana passada eu não estava tão bem, precisei buscar o refúgio e a fortaleza no Senhor, e graças a Deus e graças também às orações dos irmãos, hoje já me sinto bem melhor. E agradeço a vocês. Agradeço também pela paciência, convidei um jovem pastor para trazer a palavra e pelo que vi, ele foi muito usado por Deus para edificar o coração dos irmãos. Eu agradeço muito ao pastor Lucas por ter atendido a esse pedido e trazido aquela palavra de conforto, de motivação, de incentivo para os nossos corações. Eu também quero trazer uma palavra assim, nesta noite, baseado no Salmo 46, que eu quero ler para vocês, e o tema é justamente aquilo pelo qual eu passei e nós temos passado nesses tempos de pandemia e com tantos problemas ao nosso redor, falar sobre o refúgio e a fortaleza que é o Senhor
em tempos de tribulação. Vamos ler o Salmo 46. Salmo 46. Ao regente do coral, cântico dos descendentes de Corá, para ser cantado com vozes de soprano. Cântico de Alamote. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, sempre pronto para nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão, os seus reinos desmoronaram. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Venham e contemplem as obras do Senhor. Vejam como ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra. Quebra o arco e parte a lança ao meio. Destrói escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações. Serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Agora me diz uma coisa, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, em algum momento você já se sentiu fraco, impotente, incapaz de resolver os problemas que vêm pela frente? As dificuldades? Já sentiu que você não tinha a capacidade nem a força necessária para resolver as demandas, os problemas, as situações que muitas vezes vêm? A vida traz essas coisas para nós. Já sentiu assim? Eu acredito que todos nós, eu, você e todos nós, em algum momento da nossa vida, se nós não estivermos passando agora, nós passamos por situações, por dificuldades desse tipo, em que nós nos sentimos impotentes e incapazes de ter as forças necessárias, de ter a solução necessária para resolver os nossos problemas. Às vezes parece que eles são muito gigantescos, maiores do que nós conseguimos, maiores do que a nossa habilidade, maior do que a nossa capacidade de achar um caminho, uma maneira para a gente poder se refugiar e encontrar o fortalecimento necessário para vencer esses percalços que a vida traz. Todos nós já passamos por isso, esse medo de não ter essa capacitação para vencer os desafios que a vida traz. E esse salmo que nós lemos agora, que eu li para os irmãos, ele traz justamente um alento, uma restauração, uma motivação para nós sabermos que nas horas da nossa tribulação nós não estamos sós e não precisamos ficar sozinhos. Nós temos no Senhor um refúgio seguro, uma fortaleza, onde nós possamos encontrar todo o respaldo que nós precisamos para passar por esses momentos difíceis, qualquer que seja a situação ou o problema pelo qual você esteja passando. Esse Salmo 46 ele é conhecido tradicionalmente como Salmo de Lutero. Nós geralmente pensamos em Martinho Lutero, que o que marcou a vida dele foi o livro de Romanos, principalmente o capítulo 1, versículo 17, onde diz que o justo viverá pela fé. E de fato nós temos razões de pensar desta forma com o livro de Romanos, porque um dos grandes conflitos que havia no coração de Lutero, apesar dele ter doutorado em teologia, apesar dele ser professor na Universidade de Wittenberg, na Alemanha, mas era justamente em busca deste segredo que ele vivia, buscando constantemente nos seus estudos como se tornar justo aos olhos de Deus. Só que ele não concordava com a maneira como a igreja estava oferecendo a justificação em troca de dinheiro, vendendo perdão,
vendendo cartas de indulgências. Esse texto, então, quando ele lê o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, isso ajudou muito ele a entender qual era o caminho para se tornar justo diante de Deus, que não eram as obras, não era pelos nossos méritos. Nós não compramos a salvação pelas coisas que nós fazemos, nem pelo dinheiro que nós temos, de coisa alguma, mas a salvação é exclusivamente obra de graça de Deus e é pela fé. E aquele texto, então, o ajudou muito. Mas essa vontade de mostrar isso para a igreja, de mostrar isso para os colegas, foi mal compreendido, de maneira que ele foi perseguido. Mas uma coisa que a gente não sabe bem e não se divulga muito, é que a grande paixão de Lutero era o estudo dos Salmos. Ele estudava profundamente os Salmos e ele lecionava isso na universidade. E o salmo predileto dele era justamente este, o Salmo 46, que era esse que nós lemos agora. Porque houve muitos momentos durante a Reforma de perseguições, de perigos, em que a alma dele entrou em conflito muito grande por causa da hostilidade constante, dele se sentir amedrontado, dele se sentir desorientado, deprimido, dele se sentir incapaz de resolver os problemas que vinha pela frente. Então, quando chegava esses momentos, ele recorria ao 46º Salmo e usava ele como uma canção. E nessas ocasiões, ele pegava o livro dos Salmos e abria no Salmo 46, esse justamente que nós estamos falando aqui, porque era o predileto dele. E ele lia isso na versão alemã da Bíblia, que ele mesmo traduziu, a partir do hebraico e do latim, da Vulgata, que era a Bíblia que estava se espalhada por daqueles tempos. E aí ele canta este salmo, ele faz dele uma canção de inspiração para fortalecer o seu coração, onde ele diz lá: Deus é o nosso refúgio, a nossa força, sempre pronto a nos socorrer nos tempos de aflição, portanto não temeremos. E foi baseado neste salmo que Lutero compôs o hino que se tornou mais conhecido como o hino de Lutero, Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus, que é o mais conhecido e o mais cantado em todas as igrejas, em todas as denominações. Nós temos no cantor cristão, nos salmos e hino, no cantor, nos saltérios de todas as igrejas, conhecem o Salmo 46, cantado por Lutero como o Castelo Forte é o nosso Deus. E sobre este salmo que virou um hino, o próprio Lutero costumava dizer que nós cantamos este salmo para o louvor de Deus, porque Deus está conosco, milagrosamente Ele preserva e defende a sua igreja e a sua palavra contra todos os espíritos fanáticos, contra as portas do inferno, contra o ódio implacável do diabo, contra os assaltos do mundo, da nossa carne e também do nosso pecado. E se você observar o Salmo 46, de acordo com a legenda que vem, aquilo que eu li no enunciado antes de começar o Salmo, por exemplo, na Bíblia Almeida Revista e Corrigida, é chamado de o Salmo, é um cântico sobre Alamote. A palavra Alamote vem como um derivado substantivo do hebraico Almah, que significa donzela, que significa moça. E é bem possível que este salmo tenha sido escrito e composto para ser cantado com vozes de soprano. Vozes de soprano. A gente, olhando lá em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 20, a gente percebe Davi, ao organizar o serviço dos levitas, ele separou aqueles que tocavam harpas, está lá em 1 Crônicas 15, 20, ele separou aqueles que tocavam harpas, que alcançavam notas altas, para ser cantado pelas mulheres. De maneira que a gente entende aqui que é porque elas alcançavam essas notas mais altas, essas notas mais agudas. E se nós lermos o Salmo 68, versículo 25, que também foi escrito por Davi, lá nós vemos um exemplo claro disso. Diz assim: os cantores vão na frente, os músicos atrás, e no meio vão as moças cantando e dançando e tocando tamborins. Então, as mulheres participavam dos momentos de adoração, dos momentos de celebração.
E a gente vê isso nas Escrituras. E é por isso que em algumas versões das Escrituras também trazem no enunciado os dizeres assim: Salmo de Davi ao regente do coro para a voz de soprano. E a NVI, que é a Nova Versão Internacional, diz: para o mestre da música dos coraitas, para vozes agudas, um cântico. Coraitas eram músicos do templo que eram descendentes de Corá, filhos de Corá. E foram eles que algum deles que compôs este salmo. Para a gente entender melhor o contexto desse salmo, para a gente entender quais são o significado dessas palavras que nós lemos e o que isso tem a ver com as nossas vidas, a gente precisa entender um pouco o pano de fundo, o contexto. Parece ser aquele contexto em que Senaqueribe, o rei da Assíria, havia já invadido o reino do norte, lá em Samaria, e destruído Samaria e conquistado o reino do norte e deportado os judeus. Aí ele começou a marchar rumo ao sul, rumo a Jerusalém, e cercou Jerusalém, depois dele ter feito todas estas coisas. E o momento que esse salmo foi escrito, que ele descreve essas narrativas, é um momento que foi muito tenso para o povo que vivia em Jerusalém, porque a cidade estava cercada de todos os lados com um grandiosíssimo, quase 200 mil homens de Senaqueribe estavam em volta da cidade. Então ninguém podia entrar e ninguém podia sair. E o Senaqueribe mandou os seus generais com uma carta na mão para insultar o povo de Deus, para insultar o rei e para insultar o Deus de Israel. Aí dizendo assim, lá em 2 Crônicas, capítulo 32, a gente lê a respeito dessa carta, no capítulo 2, versículo 32, 17 e 18, diz assim: Senaqueribe escreveu cartas que insultavam o Senhor, o Deus de Israel, dizendo o seguinte contra ele: os deuses das outras nações não salvaram seus povos das minhas mãos. Também o Deus de Ezequias não salvará o povo das minhas mãos. E os generais assírios gritavam isso em hebraico para que os moradores de Jerusalém que estavam sobre as muralhas, pudessem entender, a fim de assustá-los e deixá-los apavorados, para que eles pudessem então conquistar a cidade com mais facilidade. Inclusive o rei ficou muito assustado com isso, e aí ele vai buscar o conselho no profeta Isaías, que era contemporâneo dele. E o profeta Isaías manda dizer ao rei o que Deus disse a ele. Disse assim: não se amedronte, confia em mim. Deus disse ao rei: confia em mim, pois Jerusalém não será tocada, nem uma flecha sequer entrará na cidade. Os assírios, esse assírio, que é o comandante, pensa que é um matador de deuses. Agora ele irá conhecer o único e verdadeiro Deus. E Deus de fato enviou um anjo. Ele não enviou, nem foi um arcanjo, não mandou um querubim, um serafim, nem um exército de seres celestiais, ele mandou um anjo. E esse único anjo matou 185 mil guerreiros assírios. Dizimou, acabou, arruinou com o exército de Senaqueribe, que teve que voltar para o seu país com o rabinho no meio das pernas, e ainda quando chegou lá, de humilhado, do jeito que estava, chegando lá, ele foi assassinado pelos seus próprios filhos, que a narrativa bíblica nos conta a respeito disso. E o Salmo 46, então, ele é uma celebração dessa vitória que Deus deu. Quando o povo estava apavorado dentro da cidade, Deus disse: não precisa ter pavor, não precisa ficar apreensivo, eu estou com vocês, confie em mim e eu farei, faça de mim o seu refúgio, faça de mim a sua fortaleza, e eu darei forças a vocês e eu os farei vitorioso. Então o Salmo 46 é uma celebração desta vitória, que serve para mostrar para o povo de Deus de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os lugares, inclusive para nós, que por pior que seja a circunstância, por pior que seja o momento que a gente esteja vivendo, nós encontramos refúgio seguro no Senhor. Nós encontramos nele a fortaleza, porque, como diz no hino, castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Ele, com o seu poder, ele defende os seus e a sua igreja amada.
Então, este salmo, agora para a gente poder entender ele melhor, ele é dividido, quando ele foi composto como uma música para ser cantada, ele foi dividido em 3 partes. E cada uma dessas partes termina com uma pausa, como na música tem aquele interlúdio, que na Bíblia é chamado de selá. Quando você vê essa palavra selá, é porque é uma música, aquele é um momento para cantar e dar uma pausa. Essa pausa servia para refletir sobre o que foi falado antes de começar um novo assunto. Então o salmo é dividido dessa forma. Nos versículos 1 até o 3, termina com um interlúdio, com essa pausa. O versículo 7 também termina com essa pausa. E depois, versículo 8, 9, 10 e 11, quando chega no 11, termina com essa pausa, com o interlúdio. Este salmo, então, ele foi feito para ser cantado, originalmente. Aí, em primeiro lugar, Deus se apresenta como um castelo forte, como refúgio para o seu povo, nesses 3 primeiros versos, quando ele diz: Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa força, sempre pronto para nos socorrer nos tempos de aflição, portanto não temeremos, quando vierem terremotos, quando os montes se abalarem no mar, que o oceano estrondeie, que ele espumeje, que os montes se estremeçam enquanto as águas se elevam. E aí tem um interlúdio, um silêncio para se pensar a respeito do que ele está falando. Para mostrar o potencial de Deus para nos guardar, o salmista descreve o pior cenário que possa imaginar na face da terra, para dizer que, por pior que seja a situação, ainda assim nós encontramos refúgio no Senhor. Ele diz: ainda que a terra mude, para a paisagem da terra mudar, precisa acontecer algo muito catastrófico. Precisa acontecer um tsunami, um meteoro que cai, uma erupção vulcânica estrondante, medonha, um deslizamento de terra, um terremoto fortíssimo, um montão de bombas atômicas para poder mudar o cenário das planícies, das montanhas, dos vales, da natureza, a paisagem que a gente vê. E ele diz aqui: ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, na literatura hebraica, a coisa mais fixa, mais estável, que nada pode abalar neste mundo, são os montes. Na mentalidade judaica eles pensavam dessa forma. Então até a gente vê no Salmo 125 dizendo: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Então, só de pensar na ideia dos montes serem transportados por meio do mar, na cabeça do judeu, na cabeça do israelita, do povo hebreu, isso era sinal do fim do mundo. Isso era o pior de todos os cenários. E o salmista está dizendo: ainda que acontecesse isso, no Senhor nós temos refúgio. Ainda que as águas tumultuem, espumejem, na fúria os montes estremeçam, ainda que tudo isso aconteça, ainda assim o Senhor é nosso refúgio. É um lugar para nós encontrarmos fortalecimento, refúgio, proteção, amparo, segurança, fortalecimento da parte do Senhor, quando nós confiamos naquele que pode todas as coisas, aquele que está acima de todas as coisas, o Criador, o detentor de todo o poder e de toda a honra e toda a glória. Se nele a gente confiar, nós vamos ter tudo isso. Quem é que precisa de fortalecimento? Quem é que precisa de um refúgio, de uma fortaleza nesses dias difíceis que a gente tem passado? Quem que está precisando de um castelo forte? Eu preciso. Eu preciso. E eu acho que você também precisa. E todo aquele que se sente angustiado, que sente o coração apertado, que sente medo de qualquer situação que vem pela frente e que não tem como resolver, pode ser a doença, pode ser a perda de alguém que nós amamos, pode ser uma situação difícil que a gente esteja passando, trazendo angústia e aflição, um peito apertado, se sentindo inseguro e incapaz de resolver os problemas. Nós precisamos desse fortalecimento que a gente encontra no Senhor. Esses que precisam dessa tipo de promessa, é para esses que o Salmo 46 é escrito. São nessas horas que nós devemos voltar para o lugar onde nós nunca deveríamos ter saído,
que é na presença do Senhor, junto com o Senhor, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, sempre pronto para nos socorrer nos tempos difíceis. Sim, meus irmãos, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, sempre pronto para nos socorrer nos momentos da nossa angústia, porque nele nós não temos que temer nada. Ele é o nosso castelo forte, ele é a nossa fortaleza, ele é nosso Deus. Ele é, como diz o hino, espada e bom escudo, com o seu poder defende os seus, em todo transe agudo. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Em segundo lugar, nesse segundo grupo de versículos que este cântico, este salmo nos traz, Deus se apresenta como um rio para as almas sedentas que tanto anseiam, que necessitam, que se sentem secas. No versículo 4 até o versículo 7, o cenário ao redor era um cenário de muita apreensão, de muitos problemas. Ao redor tinha um povo enorme que estava cercando a cidade. Mas dentro da cidade, por incrível que pareça, diferente da vez que foi cercado pelos babilônios, mas desta vez, por incrível que pareça, havia uma certa paz ali dentro. Porque Deus não deixou faltar, eles não podiam entrar nada, não podia sair nada da cidade, mas Deus não deixou faltar o essencial. Não faltou água fresca para o povo. Olha, aqui diz lá nos versículos 4 até o 7, diz: um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade, ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão, os reinos desmoronam, mas a voz do Senhor troveja e sobre a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Aí termina com um interlúdio também para pensar sobre aquilo que está sendo dito. Vocês conseguem imaginar essas cenas, irmãos? Para o exército assírio que estava do lado de fora da cidade, eles estavam com sede. Porque antes deles chegarem, quando eles destruíram Samaria e vieram marchando, demorou muitos dias para chegar até Jerusalém, o rei Ezequias mandou tampar todos os poços, todas as fontes de água que tinha do lado de fora da cidade, e falou: para que vão deixar água para esse povo aqui beber? Vamos dificultar a vida deles. Então, para o exército assírio, não tinha água. Mas dentro da cidade, mesmo não tendo rio, a cidade não era construída à beira de um rio, não tinha córrego passando dentro da cidade, e, no entanto, não faltou água nem um momento sequer daquele cerco. Por isso havia paz ali dentro. Embora a situação fosse angustiante, Deus providenciou o que era necessário para não lhes faltar água fresca naquele momento. Porque dentro da cidade tinha o tanque de Siloé, que era uma mina natural, mas muitos anos antes disso acontecer, o próprio rei Ezequias construiu, a partir de uma fonte de água que havia fora da cidade, chamada a fonte de Gion. Fonte de Gion, que ficava numa caverna, que ele escavou profundamente na caverna, na rocha, e fez túneis, e fez canais dentro da rocha, para levar a água dessa fonte de fora, que era escondida, camuflada, até o tanque de Siloé. Vou mostrar aqui para vocês verem. Veja que é escavado na rocha, aprofundado, e ainda ele conseguiu tirar o nível certinho para levar essa água potável, essa água fresca para dentro da cidade, de maneira que não faltou nada para o povo durante esse tempo de sequidão, para os soldados lá fora, mas não para o povo de Deus. Mas o que é interessante aqui é que o salmista, ele descreve essa situação, ele descreve o rio que está correndo para dentro, jorrando para dentro de Jerusalém, não apenas como uma providência de Deus, mas também como uma manifestação do próprio Deus, que era como um rio que podia saciar a sede da alma do seu povo.
E essa metáfora ela é usada várias vezes nos Salmos, em vários Salmos. Por exemplo, no Salmo 36, versículo 8, nós lemos: ficamos satisfeitos com a comida que o Senhor nos dá, com fartura. Tu nos deixa beber do rio da tua bondade. No Salmo 65, versículo 9, diz assim: fazendo chover, tu mostras o teu cuidado sobre a terra e tornas a terra boa e rica. Com as chuvas dos céus, enche de água os rios. Assim a terra produz alimento, pois foi para isso que o Senhor a preparou. Então, os inimigos lá fora, eles ficaram com sede. Do lado de dentro, não. Os inimigos lá fora ficavam gritando palavras de ódio, palavras de insulto, de ameaças. Mas Deus permanecia no meio do seu povo, trazendo paz, trazendo tranquilidade para a alma daquele povo, refrigério para o coração do seu povo. O Salmo nos diz que nações estavam confusas e seriam destruídas. E Judá e o povo de Deus, por sua vez, tinham Deus entre eles, e aí desfrutavam da sua força e do seu poder. O problema das nações estarem em confusão é porque o próprio Império Assírio conquistou muitas dessas nações, destruiu muitas dessas cidades, saqueou essas cidades e aterrorizou as pessoas, porque essas pessoas confiavam em falsos deuses. Eles ficaram confiando nos seus ídolos, e os ídolos não puderam fazer nada. Mas com o povo de Deus era diferente, porque eles criam e confiavam no Deus único e verdadeiro. E contra aqueles que confiam no Senhor, contra eles não vale encantamento, não vale macumba, não vale ataque do inimigo, porque o Senhor os protege. O Senhor está com ele. Então o Salmo está dizendo isso. As nações pagãs confiaram em falsos deuses, mas o povo do Senhor confiou, colocou seu coração, a sua confiança no Senhor, por isso estavam seguros. E em terceiro lugar, a terceira seção desta música, deste salmo, logo depois do interlúdio da segunda parte, vem aí que Deus se apresenta nos versículos 8 até o versículo 11, Deus se apresenta como rei sobre todos os reinos e sobre todos os homens. O rei da Síria, ele teve a audácia de se julgar rei dos reis. Ele achava que ele era invencível, que ele era o todo-poderoso. Quanta ignorância, quanta ilusão, quanta arrogância. Bastou Deus mandar só um anjo, não foi nem um arcanjo, foi apenas um anjo. E ele destruiu 185 mil guerreiros, morreram sem jogar uma única flecha em Jerusalém, como Deus havia dito para o rei através do profeta Isaías. E quando o povo saiu das muralhas no dia seguinte, a única coisa que eles viram foram aqueles milhares que pereceram sem nunca ter lutado. Olharam pelo chão, havia equipamentos largados lá, um monte de lanças quebrado no meio, arcos despedaçados, escudos queimados, porque o pouco do exército que sobrou antes de ir embora, o que eles não conseguiram carregar, eles destruíram, para não ficar armamentos para o povo de Israel. Mas isso não é o que importa. Bastou eles verem o que Deus fez com aquele exército, dos qual eles antes tinham medo, para então trazer coragem e renovar a fé naquele que é o verdadeiro Rei dos Reis, que tem o controle presente nas suas mãos sobre todos os povos, e ele peleja por aqueles que confiam nele. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor e vejam como ele traz destruição no mundo. Ele acaba com a guerra em toda a terra, ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele destrói o escudo no fogo. Aquietem-se, saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E aí termina com esse interlúdio, né? Vocês observaram que Deus chama a si mesmo como o Deus de Jacó? No versículo 11 e no versículo 7 também, ele faz isso, talvez lembrando que Jacó era muito teimoso. Jacó se meteu em muitas confusões, em muitos problemas, porque ele era muito ansioso, porque ele queria fazer as coisas do seu jeito, porque ele era precipitado no fazer e no falar, no agir.
mas bastou apenas ele confiar no Senhor, e aí Deus muda a vida dele, muda o nome dele para Israel, o que lutou com o Senhor e prevaleceu, e aí Deus então trouxe paz ao seu coração. Deus quer mudar também a minha vida, e Deus quer mudar a sua vida, para que a gente aprenda a confiar no Senhor em qualquer situação, em qualquer contexto, por pior que ele seja. Confiar no Senhor e confiar na sua palavra, nas suas promessas. Mas como é que a gente faz isso? Aí no versículo 8 mostra os imperativos. Vejam os verbos que tem nesse texto. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor e vejam como ele traz destruição sobre o mundo. Então ele está dizendo aqui, ó, em lugar da gente ficar olhando para os problemas, olhando para as adversidades, para as dificuldades, ele nos manda contemplar os seus atos, pois ele é o nosso refúgio, ele é o nosso socorro bem presente na tribulação, ele é o nosso castelo forte, ele é o nosso Deus. E aí a gente tem essa paz para encerrar o nosso coração, para encerrar esse tempo de meditação, lembrar daquela palavra que Paulo fala aos Romanos. O que podemos dizer diante destas coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declarou justo diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, está assentado no lugar de honra à direita de Deus e ele intercede por nós. Está em Romanos 8, 31 a 34. Só me resta o último conselho. Faça de Deus a sua fortaleza. Faça de Deus o seu castelo forte. Nas horas em que você se sentir fraco e incapaz de resolver algum problema, confie no Senhor. E nas horas que você se sentir incapaz de resolver alguma questão, sentir medo de ter que enfrentar alguns problemas que a vida traz, busque refúgio no Senhor. Olha o exemplo deste salmo. Aqueles que estavam com medo, no meio de uma situação difícil, mas confiaram no Senhor, tiveram vitória. Aqueles que estavam do lado de fora e acharam que a batalha já estava ganha, e agiram com arrogância e desprezaram o Senhor, foram aniquilados, foram destruídos. Mas quando chegar nas horas de bonança na sua vida, nas horas de paz, de quietude, não se afaste desse castelo. Não se afaste do Senhor. Não despreze o cuidado que você tem nas mãos do Senhor. O Senhor nunca se afasta de nós. Mas não deixemos também que os nossos corações se afastem do Senhor. Porque é dele que vem todo o nosso auxílio. É dele que vem toda a fortaleza, tudo aquilo que nós precisamos. Que Deus abençoe o seu coração. Nesses tempos de conflito, nesses tempos de aflição, que você se lembre sempre, o Senhor é teu refúgio, o Senhor é teu baluarte, o Senhor é um castelo forte onde você encontra paz e segurança, onde Ele sacia a tua sede, onde Ele te protege dos inimigos. Confia no Senhor, espera nele, mais Ele fará. Deus abençoe seu coração, Deus abençoe a sua vida. Amém. Meu Pai, eu peço a bênção do Senhor sobre os meus irmãos e irmãs, sobre todos os que me ouvem, sobre minha vida também. Porque muitos momentos eu reconheço que eu me desespero, há momentos em que eu fico inquieto, há momentos em que eu fico deprimido, há momentos em que eu entro em pânico, há momentos em que eu sinto medo, e eu sei que essas coisas acontecem com os que me ouvem também. Então nos ajude a lembrar sempre deste salmo, o salmo de Lutero, o salmo que mudou corações, o salmo que
inspirou Castelo Forte, o salmo que inspira a nossa vida a confiarmos no Senhor, a nos refugiarmos no Senhor, a buscarmos o nosso socorro no Senhor, porque o Senhor nos fortalece, porque é o Senhor que nos ampara, é o Senhor que nos capacita, e nós queremos continuar essa caminhada sempre ao teu lado, sempre buscando a força que vem do Senhor, o refrigério que vem do Senhor. Ajuda-nos também a ser instrumento do Senhor para levar esse refrigério e essas palavras de motivação àqueles que neste momento se acham desespero, acham em angústia, em aflição, para que eles, como nós, possam saber onde buscar o fortalecimento nas horas tão necessárias. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo nos capacite a nos lembrar, a viver constantemente na presença do Senhor, todos os dias da nossa vida, buscando a Tua presença, buscando o fortalecimento do Senhor e o Teu amparo e a Tua força para vivermos de um modo digno do Teu Evangelho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Não se esqueça, daqui a uns dias, primeiro domingo de junho, nós celebramos os 64 anos da nossa igreja. Um culto especial, musical, com músicas cantadas para louvor da glória do nosso Deus. No primeiro e segundo domingo nós estaremos falando sobre isso. No primeiro domingo, o pastor Tiago estará trazendo a palavra. E eu no segundo domingo. Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Até breve, quando pudermos estar juntos novamente.